telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso primeiro programa da semana, dizendo que o PDT de Fortaleza está indiferente ao comportamento da maioria dos seus deputados estaduais e iniciou o movimento traçado para defender a reeleição do prefeito José Sarto. No último fim de semana, Roberto Cláudio, tal qual apareceu na última campanha eleitoral que elegeu o Sarto como seu principal cabo eleitoral, também na campanha de reeleição. Todas as atenções do universo político nacional continuam voltadas para a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada na última quinta-feira, numa sessão muito movimentada, bem mais que a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara dos Deputados, para investigar as ações do MST, também fadada a grande movimentação política. A CPMI, que é composta por deputados e senadores, diferentemente da CPI do MST, que é composta apenas por deputado, porque é uma investigação da Câmara. Pois bem, a CPMI, na próxima quinta-feira, na sua segunda sessão, decidirá sobre o seu funcionamento quanto aos depoimentos, convocações de pessoas ou convites a pessoas, requisição de documentos e outros, além como do fato de decidir se funcionará uma ou mais vezes por semana. O que tudo indica será ao menos 3 vezes por semana. Uma delas para a decisão sobre questões administrativas. Logo de início, como já se falava há algum tempo, o primeiro questionamento da CPMI é quanto à participação do deputado federal cearense André Fernandes, por sinal, o principal autor do requerimento para a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito, sob a alegação de seu envolvimento com os atos de vandalismos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, com a depredação de parte dos prédios do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Congresso Nacional. André Fernandes, segundo o inquérito apurado pela Polícia Federal, ele teve o envolvimento de insuflar a realização do vandalismo. Então, a CPMI se deparará logo de início com esse questionamento levantado pela senadora Elisiane Gama, por sinal, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Vamos ouvi-la. Fabíola, eu recebi o desafio do meu partido, né? Eu lidero, na verdade, o meu bloco, como indicada para ser a relatora dessa comissão, que é uma CPI importantíssima, eu acho que é até uma das mais importantes dos últimos tempos, né, no Congresso Nacional, porque vem fazer o aprofundamento, vem fazer a investigação de um dos atos mais terríveis, desde a ditadura militar até nossos dias, que foi a invasão dos 3 poderes da República, né? É uma CPI que tem um nível de importância de fato muito grande, muito embora você coloque muito bem, esta CPMI
ela é fruto de um requerimento de alguém que, inclusive, é investigado hoje e já está em processo de andamento de uma forma extremamente ampla, não é? A investigação sobre ele. O que acontece? Às vezes as pessoas elas utilizam, né, e buscam, às vezes, até um instrumento para tentar se eximir de alguma responsabilidade. Nem estou dizendo que é o caso do deputado, mas se fosse, a gente, nessa comissão, jamais permitiria que alguém viesse esconder, né, sob o manto da proteção de uma comissão parlamentar de inquérito e ficar e se eximir, não é, do crime que possa eventualmente ter cometido. Veja, nós temos, tanto no Código de Processo Penal, quanto, enfim, todo o ordenamento jurídico brasileiro, pontos específicos acerca da suspeição e do impedimento. Há, inclusive, já questionamentos acerca do impedimento dele e de outros colegas parlamentares, no sentido de saber se uma CPI ela tem poderes próprios da autoridade judiciária, por que então que alguém que em tese não, que é investigado, ele poderia, na verdade, investigar? Então, é como se o parlamentar se equiparasse à figura de um delegado. Se o delegado ele faz uma investigação, ele não pode fazer uma investigação em torno de si próprio, porque se ele, na verdade, já está investigado em uma outra instância, não é? em um outro processo ou em outro inquérito, que é o caso que nós estamos, de fato, acompanhando. Então, eu acho que esse é um tema que nós vamos ter que enfrentar dentro da CPI. Se a gente faz, por analogia, uma CPI em relação a uma comissão, um inquérito de um Congresso Nacional, se a gente equipara com um inquérito no âmbito, por exemplo, de uma delegacia, você automaticamente teria, por tabela aí, digamos assim, o impedimento dos parlamentares que hoje estão investigados. Então, se houver, na verdade, essa questão de ordem, faremos, de fato, o acompanhamento e, portanto, a resposta que poderá ser dada pela mesa do Congresso Nacional ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, se isso realmente vier a ocorrer. Mas, de fato, há já vários debates nesse sentido e eu acredito que estaremos enfrentando esse tema aí nas próximas 2 semanas. Bom, entendo imprudente o pronunciamento da senadora Elisiane Gama, desculpa mais uma vez. Até porque ela é a relatora da CPMI. Ela não pode estar fazendo juízo de valor, embora seja verdade absoluta o que ela está dizendo. O deputado realmente é investigado pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como envolvido nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília, por ter, segundo o inquérito está apurando, por ter insuflado o movimento. Mas não cabe à senadora, neste momento, fazer juízo de valor sobre a questão. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados inicia nesta semana a análise de processos disciplinares contra 4 deputados federais, segundo o noticiário oficial da própria Câmara. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Câmara destaca que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira para sortear os relatores das representações apresentadas ao colegiado contra os deputados Carla Zambelli, do PL, Márcio Gerri, do PSDB, Nicolas Ferreira, também do PL, e José Medeiros, também do PL. A reunião será realizada a partir das 11 horas. O processo contra Carla Zambelli foi apresentado pelo PSB. O partido acusa a deputada de quebra de decoro parlamentar por ter xingado e constrangido o deputado Duarte, do PSB, durante audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Já o processo contra Márcio Gerri foi apresentado pelo PL também por quebra de decoro. Ele
O presidente Lula comunicou a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo o Noticiário Nacional, que nesta semana estará indicando o nome do seu advogado, Cristiano Zanin, para a vaga de ministro daquela Corte da Justiça brasileira, substituindo o ministro Ricardo Lewandowski, recém-aposentado. Ontem, o presidente do Senado, esta comunicação feita pelo presidente Lula a alguns ministros, foi num churrasco oferecido na residência oficial do presidente da República na última sexta-feira. Ontem, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre a aprovação do nome de Zanin. Vamos ouvi-lo. Poderia invocar o fato de que o Senado é instância de sabatina e de julgamento, no final das contas, das indicações, para me abster de comentar em relação a hipóteses e possibilidades de candidato A ou de candidato B ao Supremo Tribunal Federal. Mas não, eu quero aqui afirmar que, na eventualidade da indicação do Dr. Cristiano Zanin, eu particularmente o vejo, embora eu não o conheça proximamente, não tenha relação, mas o vejo alguém com bons predicados, um advogado muito conceituado e que deve preencher os requisitos para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Havendo a sua indicação ou de qualquer outro pelo presidente da República, que é uma prerrogativa dele, um direito dele, discricionariamente, de decidir sobre essa indicação, preenchendo os requisitos do notório saber jurídico, da reputação ilibada, da idade mínima de 35 anos, eu não vejo problema algum no âmbito do Senado Federal, porque todos os senadores e senadoras serão responsáveis de compreender que não se pode, numa decisão dessa natureza, politizar porque é a oposição, porque não goste do Lula ou goste demais do Lula. Não é essa a questão. Nós temos que avaliar uma indicação para a Suprema Corte do Brasil, e isso impõe muita responsabilidade de aferir seu ponto de vista técnico, né? E obviamente com algum conceito político, mas sobretudo com critério técnico. Então, chegando a mensagem, ela imediatamente será dirigida à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Davi Alcolumbre me disse que fará o esforço mais rapidamente possível também para poder fazer a sabatina e, obviamente, eu no plenário vou pautar para poder aprovar. Esta indicação do advogado do presidente Lula, o Cristiano Zanin, ela é muito parecida com aquela indicação feita também por Lula lá no início do seu primeiro mandato, do nome do hoje ministro Dias Toffoli, que, por sinal, já foi presidente do Senado. Nós comentamos aqui há alguns meses, quando se falava do questionamento do presidente indicar um amigo seu, e eu lembrei, então, a indicação do ministro Dias Toffoli. A única diferença que tem de Dias Toffoli para Cristiano Zanin é que Toffoli não advogou no Lula no caso da Lava Jato. No caso da Lava Jato, Toffoli já era ministro, inclusive tomou algumas decisões que contrariaram, à época, o ex-presidente e hoje o presidente Lula, como aquela que impediu do Lula sair da prisão para ir ao sepultamento de um seu neto. Pois bem, o fato mais importante e que vai movimentar realmente a sabatina, porque o indicado, como o presidente do Senado explicou aí, na hora que o presidente manda a mensagem indicando o nome, ele participa, ele se submete a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após essa sabatina, a comissão decide se aprova ou não a indicação do nome. Essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça vai para o plenário do Senado, quem dá a palavra final. Mas
Entre o início e o fim desse processo, no Senado, tem no meio o senador Sérgio Moro. Sérgio Moro não diria um inimigo, mas uma pessoa que não é muito bem vista por Zanin, nem Zanin é uma pessoa muito bem vista por Sérgio Moro. Ele, Zanin, enquanto advogado de Lula, no caso da Lava Jato, foi muito combativo. Ele combateu muito severamente o ex-juiz Sérgio Moro, que acabou condenando Lula à prisão. E Zanin foi o autor do processo no Supremo Tribunal Federal, que considerou Sérgio Moro um juiz parcial no caso do julgamento do processo de Lula. Daí a anulação do processo. Lula não foi absolvido. Lula teve o seu processo anulado porque o Supremo Tribunal Federal considerou o juiz que o condenou, o hoje Sérgio Moro, um juiz parcial. Sérgio Moro vai ter uma tribuna muito ampla nesse momento da sabatina de Cristiano Zanin. O Brasil pode ficar muito esclarecido sobre alguns dos fatos da Lava Jato envolvendo o processo do presidente Lula. Fiquemos atentos a essa sabatina, porque mesmo que Sérgio Moro não seja um integrante da Comissão de Constituição e Justiça, como senador da República, ele tem o direito de sabatinar, de questionar Cristiano Zanin. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações do nosso blog, temos que mais de 250 leis ordinárias, complementares e emendas à Constituição foram aprovadas pelo Congresso Nacional no ano passado. Entre 2021 e 2022, o número de normas legais aprovadas pelo Congresso saltou de 144 para 251. Já o total de leis ordinárias subiu de 120 para 228. Entre as novas legislações está a Lei 14.457, que criou o programa Emprega Mais Mulher, com normas para incentivar a empregabilidade das mulheres. A legislação prevê a flexibilização do regime de trabalho, apoio na volta do trabalho após a licença maternidade e a prevenção ao assédio e à violência. CPI da manipulação no futebol tem audiência pública amanhã, terça-feira. A CPI irá debater a operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás. Para Danilo Forte, autor do requerimento, a operação penalidade máxima é o novo marco no combate à manipulação de resultados e ao esquema de apostas no futebol brasileiro. Lula recebe o presidente da Venezuela nesta segunda-feira. O encontro entre Lula e Maduro marca a retomada das relações entre Brasil e Venezuela. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os dois mandatários devem avançar no processo de normalização das relações bilaterais. Entre os temas em pauta está a reabertura das respectivas embaixadas e de setores consulares. Temos também destaque que o mandato do deputado Marcelo Crivella é cassado pela Justiça Eleitoral. A Justiça considerou que ele abusou de seu poder político ao usar servidores públicos municipais para impedir o trabalho de jornalistas que cobriam a situação dos servidores de saúde municipais durante a pandemia de Covid-19, enquanto ele era prefeito do Rio de Janeiro. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que as falhas políticas do governo à espera de uma solução do ministro Haddad. A articulação do ministro da Fazenda garantiu a aprovação do novo arcabouço fiscal,
mas Haddad tem à frente embates que desafiam o Congresso, como a MP do CARF. Com os destaques do Globo, temos a principal manchete sobre economia. A Petrobras tem de cortar preço da gasolina em 14% até julho para compensar a volta dos impostos. A nova política de preços e mudança no valor do ICMS podem provocar gangorra de valores nos postos de combustíveis. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal manchete que derrotas da Lava Jato se estendem à política, como o caso de Deltan Dallagnol e dificuldades de Sérgio Moro. Após série de reveses no judiciário, ambos mudaram para a arena eleitoral, mas seguem com problemas para emplacar projetos. Muito bem. Agora é o momento de fazermos mais um intervalo. Já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Ainda é desconfortável a situação da ministra Marina Silva no governo. Ela conversou com o presidente Lula no final da semana e Lula teria tranquilizado-a sobre a situação do seu ministério, o Ministério do Meio Ambiente, depois da decisão do Congresso Nacional de alterar a medida provisória, por sinal, a primeira medida provisória assinada pelo presidente Lula neste mandato, do organograma do primeiro escalão da administração federal. O Congresso Nacional resolveu reduzir as competências, atribuições do Ministério do Meio Ambiente, esvaziando, segundo avaliações técnicas, consideravelmente a ação da própria ministra Marina Silva. Ela falou sobre a conversa com Lula e as promessas para o Ministério continuar fortalecido. Vamos ouvi-la. Amigos e amigas, a Mata Atlântica é responsável pela biodiversidade, pelos recursos hídricos de toda a sua região de abrangência. Nós tivemos ontem uma notícia muito ruim de que aquele dispositivo que dificulta sobremaneira a proteção da Mata Atlântica havia voltado. Mas hoje nós temos uma notícia boa. Como da primeira vez em que esse dispositivo veio à cena, o presidente Lula novamente disse que irá vetar. E é isso que nós precisamos, de leis que ajudem a proteger todos os biomas brasileiros, e a Mata Atlântica, que já foi tão castigada pela destruição, consegue agora se regenerar graças a leis protetivas e à luta incansável de pessoas como vocês que estão nesse batente há tantos anos. Mas uma boa sorte para todo mundo. Viva a Mata! Do presidente Lula não significa dizer que tudo volta ao que era antes. O Congresso pode derrubar o veto do presidente e Marina continuaria desconfortável no governo, sem que o presidente possa fazer absolutamente nada depois da decisão do Congresso, se realmente derrubar o seu veto. E o presidente tem como dizer para a Marina que fez o que era possível para ela ficar no governo, mas que a sua situação continuará muito desconfortável, isto sim. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Até amanhã.